Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralcim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralcim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralcim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância UniaSelv no Polo Alpex. A UniaSelv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância UniaSelv na Alpex. Olá, consumidores! Estamos novamente aqui com o nosso programa Em Defesa do Consumidor e hoje nós vamos tratar de algumas pautas bastante interessantes, né, Juan? Vamos falar de energia elétrica, vamos falar novamente de telefonia. Hoje, Juan? Não. Hoje não tem telefonia. E também vamos falar sobre alimentos estragados. E no segundo e no terceiro bloco nós vamos ter uma entrevista super especial aí com o nosso amigo João Sampaio, que é da área de marketing, vai falar sobre como o marketing tem total inter-relação com os consumidores, com o mercado de consumo. Na verdade, é a mola propulsora aí do mercado de consumo, né, Juan? É verdade. Área de marketing, primeiramente, boa noite, Dona Maria, boa noite, seu João, nossos queridos telespectadores. Eu vou começar agradecendo hoje, Camacho. Por favor. Infelizmente, o agradecimento não é para telefonia, mas eu não vou falar disso hoje. O bolo tá ali, a aposta do último programa também, tá, Essa gente? eu vou cobrar de você, Rô. A nossa audiência tem aumentado, as pessoas têm mandado muitas sugestões, dúvidas, e eu quero agradecer a você, nosso consumidor, a você, nosso telespectador. Muito obrigado, tá? Esse programa foi feito e desenvolvido para você, para mim, para o Camacho, para todos nós que somos consumidores, certo? E o primeiro programa e a primeira pauta do dia... Quem mandou para nós foi Cauê Gastardi, um abraço para ti, meu amigo maratonista, está nos assistindo agora também. O Cauê foi no cinema com a noiva dele, Nádia Moraes, essa mulher é uma santa, aguentar o Cauê não é fácil, meu amigo. E no cinema Barrados no Baile. Eles estavam indo com alimentos e não deixaram eles entrarem. Procede isso, Camacho? Como proceder? Semana passada, o Dr. Marco comentou sobre venda casada, né, Juan? E venda casada é justamente isso, que acontece, e não deveria acontecer, que alguns cinemas, a maior parte, na verdade, tem a famosa bombonière, onde você vai pagar lá por um saco de pipoca praticamente R$20. Então você vai no cinema... Quanto milho não dá, hein, gente? Nossa, adquire... Tem uma galinha de brinde, vem. Sim.
adquire o seu ingresso, que também não é algo muito barato, aí vai lá na Bomboniere, compra pipoca, compra um refrigerante ao valor de R$10, compra uma barra de chocolate ao valor de R$7, porque se cria um monopólio. Então, a partir do momento que você cria um monopólio ali dentro do cinema, gera algo muito rentável para a empresa que explora essa atividade por meio de arrendamento, porque as bombonières trabalham com arrendamento e são altamente lucrativas porque as margens de lucro são absolutamente elevadas em relação à média de mercado. Já tivemos inúmeras decisões judiciais, inclusive uma orientação dos PROCONs por todo o nosso país, que não pode haver a vedação de acesso de pessoas portando alimentos, portando outros objetos, como aquelas famosas balinhas, refrigerante, que não sejam disponibilizados pela Bomboniere. Então é possível sim que esse consumidor ingresse lá no cinema portando esses objetos e esses alimentos. Quando isso é impossibilitado, o que deve ser feito? O PROCON, ele disponibiliza um número de reclamação, que é o 151. Está aqui embaixo para vocês poderem analisar isso daí. E, diante dessa situação, façam a denúncia. É evidente que na hora, muito provavelmente, você não vai conseguir acessar. É importante que fique registro. Recomendação, gravação. Faça uma filmagem lá com o celular, grave e depois instrumentalize isso com o PROCON. Lembrando que esse número de denúncia do 151, ele não é para denúncias anônimas, ele é para denúncias de pessoas que pretendem se identificar. Então você vai lá, faz a sua reclamação, instrumentaliza a sua reclamação e o PROCON posteriormente vai checar se a informação procede ou se não procede. Por isso é muito importante fazer a instrumentalização disso, a prova, através de uma filmagem ou de alguma outra testemunha que não seja a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva que esteja junto, porque ela não vale como testemunha. Perfeito. Então, Cauê, Nadi, era só ter ligado no 151. Na próxima vez, espero que não aconteça, mas se ocorrer esse fato, liga no 151, filma, que eles vão deixar você passar ou vai ter um cabimento legal para isso. Eu lembro da época de moleque, Camacho também, sexta-feira era dia do shopping aqui de Joinville. É verdade, Shopping Miller. Saudoso Shopping Miller, galera do Mirk, né? Então, nós íamos numa loja de conveniência do shopping, comprava chocolate, tudo e mais um pouco, entrava com a mochila, tudo estudante. Sim. E íamos no cinema também. Nunca fomos barrados, até mesmo que a gente entrava com o produto na mochila, já evitando esse tipo de constrangimento. Já prevendo o problema, né? Já prevendo. Malandro. Mais ou menos, mais ou menos. Então, graças a Deus deu tudo certo e foi uma época bem saudosa. E chegou uma outra questão também, inclusive o rapaz apagou isso. Olha a atitude de um gerente, Camacho, envolvendo esse assunto cinema, tá? A pessoa foi na Bomboniere de um dos cinemas da cidade, não citarei nomes, tá? E o gerente disse que não aceitava cartão de débito. Era apenas no dinheiro. E tinha uma placa para conferir isso. Tranquilo, a pessoa foi hoje numa mídia social, digitou lá a reclamação dela na mídia, na rede social, o gerente colocou embaixo. Existe um outro concorrente dele, não gostou, vai para lá. Meu amigo, como consumidor, se o cara fala isso para mim, eu acredito que eu, sendo muito educado, menos a mãe, o resto eu ia xingar até no A conduta bastante deselegante. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele não obriga que nenhum estabelecimento aceite o pagamento em cartão de débito, crédito, cheque. Mas se ele aceita uma das modalidades, ele tem que aceitar todas as demais. Então isso é muito importante que fique estabelecido. Tem um estabelecimento que é bastante famoso de junk food, comida fast food, né, de comida rápida, que tem uma plaquinha embaixo de cada um dos caixas. Não aceitamos pagamento com cheques. Aí cita lá o artigo da Constituição Federal. Isso é válido, esse é o procedimento correto. Se eu não aceito um determinado tipo de pagamento, eu deixo expresso. Assim como hoje é possibilitado que você faça alteração nos preços, se você vai fazer o pagamento em dinheiro, em espécie, ou se você vai fazer o pagamento por meio de cartão de crédito. É possível alterar os valores, desde que exista uma plaquinha indicativa, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com a necessidade de informação do consumidor de tudo aquilo que vem sendo passado pelo fornecedor. Caso contrário, pode ser considerado uma prática abusiva. Perfeito. Só lembrando que não está em questão a atitude certa do gerente falando que não aceita e tem a plaquinha. E sim a atitude grosseira dele
com relação a falar, vai no concorrente, do jeito que ele falou. Foi printado, hoje em dia é isso que acontece, né? Falou, tem o print, pode apagar depois, mas chega, né, gente? Então essa atitude dele que eu quero deixar bem frisada, falta um pouco de bom senso, falta um pouco de ética, de companheirismo também com as pessoas, tá, gente? Porque uma atitude ruim gera outra atitude ruim. Então, penso eu, gentileza gera gentileza. Até um bordão, né? Tem camisetas hoje com isso. Um ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso da falta de elegância e da falta de gentileza. Perfeito. E falando de coisa viciosa, aumento da tarifa da conta de luz, Camacho. De novo, Juan? Mais uma vez, agora no mês de agosto, teve um reajuste de quase 14%, certo? E um dos nossos telespectadores queridos, seu João, até xará do nosso entrevistado do próximo bloco, mandou para nós a seguinte dúvida. Caiu, teve uma queda de energia, vou traduzir que ele mandou um texto muito grande, mas é mais ou menos isso, tá, gente? Teve uma queda de energia e queimou alguns aparelhos domésticos dele. Como proceder, meu amigo? Primeiro, ele precisa comprovar que esses aparelhos queimaram em função dessa situação. Ele tem que fazer o pedido lá na própria, aqui em Santa Catarina, na Celesc, para que seja feito o reembolso desses aparelhos que queimaram. Ele tem que comprovar daí a ocorrência de um evento climático para poder instrumentalizar essa reclamação. A Celesc, muitas das vezes, devidamente comprovada, ela custeia, ela reembolsa os consumidores em função desses eventos. Mas não é incomum também que se negue a cobertura desse tipo de situação, que se negue o reembolso. Aí o que acontece? O consumidor é forçado a procurar o PROCON, a procurar a Defensoria Pública, a procurar o advogado de sua confiança para poder ingressar com uma ação judicial, eventualmente no Juizado Especial Civil, para poder se reembolsar dessas despesas que aconteceram. É muito comum que televisores queimem durante tempestades, é muito comum também que geladeiras, fornos de micro-ondas venham a queimar em função desse tipo de evento climático. Aí é necessário efetivamente comprovar a ocorrência do evento climático e fazer o pedido de reembolso diretamente para a Celesc. Caso, evidentemente, a Celesc não reembolse, é possível fazer uma reclamação na ANEEL, que é a agência reguladora que regula todas as empresas de fornecimento de energia elétrica. A gente sempre fala aqui da Anatel, mas também existe uma agência reguladora para as empresas de fornecimento de... Não fala da Anatel, mas... por favor. A Anatel é um assunto recorrente nosso aqui, mas não é a pauta do dia. Estamos agora falando aqui de energia elétrica e por isso falamos da ANEEL. Quando eu li essa mensagem do seu João, estava lá escrito que queimou o modem da telefonia dele, da internet. Quando eu li aquilo, já começou a dar um arrepio. Dona Maria, eu não aguento mais falar de telefonia. Eles vão melhorar, tá, Dona Maria? Eu espero e nós estamos trabalhando para isso. A gente não vai comer esse bolo, Juan. Não, eu tô achando que não. Mas vamos trabalhar para isso, né, Camacho? Tá? E a dúvida está respondida, seu João. Grande abraço, obrigado pela audiência, tá? E agora um outro assunto envolvendo a comida que você falou no fast food, né? O querido amigo comprou um lanche numa rede de fast foods daqui, nível mundial, certo? E acabou saindo de lá ele, a esposa e uma filha, se eu não me engano, de 12 anos. Ou 12 ou 13, me perdoe, tá? Não mandou o nome, então é um telespectador anônimo nosso. Anônimo. Não mandou o nome, mas mandou a dúvida dele. Tá? E essa dúvida, ele comeu, passou mal. O que ele deve fazer? Cuidado, Camacho, não precisa falar tudo, tá? O problema muito grande aqui, na verdade, é a prova. Como é que ele vai conseguir comprovar que ele passou mal em decorrência daquele consumo daquele material? Me passou uma besteira na cabeça, deixa pra lá, continua. Camacho. É muito difícil comprovar isso aí, eu entendi a mensagem subliminar, mas é muito difícil a comprovação dessa situação. Eventos diferentes são mais fáceis de comprovar. A gente tem aí elementos que já aconteceram com bombons, que tinham larvas. Teve um lote de determinada marca de bombom que tinha larvas. Me recordo muito bem. E teve gente que comeu esse bombom com larva, teve gente que não comeu o bombom com larva. E aí essas pessoas ingressaram com as ações no judiciário e chegou até o Superior Tribunal de Justiça e a ministra Nancy Andrighi, sempre ela que tem os julgados mais polêmicos e mais emblemáticos lá no Superior Tribunal de Justiça. Que dá uma repercussão na mídia, né? Exatamente. Então que tem esse apelo popular. E qual foi a pergunta que era feita? Comeu ou não comeu? E se a pessoa não comeu, ela não recebia a indenização que ela pedia. Mas se a pessoa comeu o bombom e comprovava que consumiu o bombom,
teria direito à indenização por danos morais. E como é que era a prova? Como é que aconteceu a prova no caso, de fato? A pessoa mordeu o bombom, estava lá aquele monte de larva saindo e a pessoa tirou foto e juntou isso aí na ação judicial. Então a prova, nesse caso, a juíza, né? foi fácil de fazer. Você conseguiu comprovar que existiam as larvas lá, que aquilo gerou um dano moral. Agora, para você comprovar que você comeu determinado tipo de comida e passou mal, teria que ter uma perícia médica, uma análise mais aprofundada para poder relacionar que aquela nota fiscal lá, daquele produto consumido, tem relação com o fato de você ter passado mal. Até porque durante o dia a gente come muita coisa, a gente bebe água, a gente transita por ambientes insalubres. Às Surto vezes, de virose, enfim, né? é muito difícil a comprovação. O melhor mesmo é tratar o problema que aconteceu, tomar bastante água, bastante soro, se for recomendado pelo seu médico, se você chegou a parar lá no seu médico por conta daquela situação que o Rua pensou, mas não falou. Então, essa é a minha recomendação. Eu lembrei do meu avô falando que o pior do que você encontrar uma lagarta na goiaba é achar meia lagarta. Ah, é verdade. Lembra disso? Os mais antigos falavam, né? Meia larva no bombom. Meia larva no bombom. Nosso entrevistado tá rachando o bico aqui atrás, tá, gente? Tá chorando da risada. E é isso mesmo. Bom, a gente tem que fazer até uma piada com isso, que sabe que não vai dar uma jurisprudência, tá? Não sei que seja um caso muito grave de intoxicação alimentar, certo? E outra questão, Dona Fernanda Albuquerque, nossa telespectadora. Sempre ela. Eu tô quase falando que ela é número 1, mas se eu falar isso eu arrumo briga com a tua esposa e com a Dona Pamela, não é verdade? Então, Fernanda Albuquerque, um grande abraço. Que bom que foi solucionada a questão, tá? Ela conseguiu fazer um acordo com o banco dela, tava aquela briga, e graças a nossas instruções aqui no programa, ela foi lá, conversou corretamente com o gerente e entraram numa solução cabível antes de ter um procedimento jurídico nessa questão. Super bacana. Essa é a função, né? Que as pessoas possam ter acesso às informações de qualidade. Deixem de frequentar apenas o Dr. Google. O Dr. Google tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa que não vale a pena. E é importante que a gente consiga passar informação de qualidade para que você que está aí em casa consiga entender como proceder e como também buscar os ambientes corretos para poder solucionar o seu problema de maneira mais eficiente, sem gastar tanto tempo, sem tanta energia e às vezes nem resolver o problema de maneira eficaz. A gente sempre fala aqui de alguns elementos que o principal deles, quando são empresas de grande porte e de grande consumo, quando tem alguma problemática nesse sentido, é o consumidor.gov, que, novamente, está aqui embaixo no nosso GC, esse direcionamento para o site. Então, teve algum problema com telefonia, teve um problema com algum banco. Não fala que a coceira começa, Camacho. Está começando de novo. Uma loja de varejo de grande porte, vale a pena acessar o consumidor.gov para poder solucionar o seu problema sem até mesmo sair de casa. Lógico, como a gente sempre fala, tudo depende de provas, então é importante que se tenham as notas fiscais, a comprovação de consumo para que seja acionado o consumidor.gov. Perfeito. E um caso muito comum também de acontecer envolvendo alimentação é essa venda casada, né? Que a pessoa entra, tem o caso do cinema e tem o caso também de algumas casas noturnas, não vou citar nome também, tá, pessoal? Até por uma questão de ética. A pessoa entra, você tem uma consumação mínima, foi falado no último programa, gerou uma polêmica, Camacho. Pô, mas eu não sabia, eu vou para tal balada. Isso continua ainda, Rô? Eu tô meio fora do mercado da balada. Somos Já dois. faz algum tempo já, mas isso continua ainda, Rô? Continua. Teve relatos? Continua. Então a consumação mínima numa balada de quarta-feira que acontece, eu nem sabia que ainda tinha isso aqui em Joinville, tá? Não é da nossa época, né? Nossa época era quarta Summer. Quarta Summer, pagodão, era outro nível também, né? Dona Pamela, eu te amo, tá? Tu não fica brava não. Então foi uma outra época nossa. E a pessoa chega lá, R$30, não paga entrada, mas tem que consumir R$30. E ainda acontece, Camacho. Nos dias de hoje, hein? Eu lembro que na nossa época de balada, eu tô falando isso aqui em 2011? Não, menos. Não me compromete. 2000 e lá vai fumaça, né, gente? Não, isso aí não. Faz mais tempo. Desculpa, eu não me recordo exatamente, mas nós íamos para essa balada que acontecia na quarta-feira, aqui na sexta-feira também, batia cartão. E tinha isso, e teve um problema com o advogado e cortaram isso. Entendeu? E isso fez um rastilho de pólvora positivamente, onde as pessoas não começaram mais a ir nas baladas e também cortaram de todas as baladas. E também de Joinville, né? houve uma orientação muito grande da Senacom e dos Procons de todo o país para que evitasse essa situação do consumo da venda casada.
Então, até me surpreende essa informação de que ainda essa prática é recorrente, porque eu me recordo dos meus primórdios lá da época de quando eu saí das festas. Aposentou a carteirinha de balada, a carteirinha da balada. A fita VIP hoje em dia é só vai no hospital, a fita VIP no mercado, né, meu amigo? Mudamos. Tem por aí. Mas pelo que eu me recordo, desde aquela época não existia mais. Então, por isso que eu digo, até me surpreende essa informação de que continua essa prática. Acho que as pessoas esqueceram, né? O grande mal das pessoas é o esquecimento. Justamente. Acontece hoje, inclusive, com a política. Então, o cara está lá em 12, 15, 78 processos e as pessoas esquecem e acabam votando nele também. E o cara que foi cassado no passado está aqui atualmente. Brasileiro, vamos ter memória, por gentileza. Só assim todos nós podemos nos ajudar. Tá? Exatamente. Bom, Juan, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e agora os próximos 2 blocos serão com o Juan e com o João Sampaio, que é responsável pelo marketing de algumas empresas aqui da nossa cidade e região. Vai conversar com vocês sobre essa influência do marketing nas relações de consumo. Então, eu me despeço de vocês, fiquem com o Juan. Um abraço. Em defesa do consumidor. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19.000 lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Voltamos, nossos queridos consumidores. Estou aqui com ele, João Sampaio. Seja bem-vindo, João. Como vai? Obrigado, Tudo obrigado. bem? Muito bom. Sempre bem-vindo. Gente, eu não vou falar todo o currículo desse homem, porque senão são 2 blocos falando o currículo do João Sampaio aqui. Mas eu vou resumir. Um marqueteiro voltado ao consumidor e fissurado em vendas. Exatamente. Que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Juan. Obrigado. Gostou do nosso primeiro bloco? Eu vi você rindo ali atrás. Muito informativo, bacana, cheio de conteúdo, coisas que eu estava ouvindo e eu disse, cara, eu não sabia como resolver isso e muito bom ter isso, ter essa informação de qualidade no programa.
e muita risada também. Que bom. Essa é a nossa ideia, é fazer com que a pessoa de casa, você, nosso amigo, que é nosso entrevistado hoje, fique informado e passar da maneira... São tantos problemas que enfrentamos durante o dia, que passar de uma maneira tranquila, light, para que você sorria, né, gente? Vamos sorrir, né? O hábito de sorrir gera vários sorrisos. Então é isso que nós pensamos um pouco. Bacana, bacana. E um assunto sério, em defesa do consumidor, vamos brigar, vamos lutar pelo consumidor, mas também vamos se divertir durante isso, né? Tem um bom humor aí. Muito legal. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, tá, João? Tá, e eu quero falar um pouco com o pessoal aí de casa. O João é marqueteiro, trabalha com grandes redes, inclusive uma grande empresa daqui de Joinville, que mudou o nome algumas vezes, né? E você faz o que dentro dessa empresa ali? Quando ela foi comprada, ela era um outro nome, conhecida, uma rede de refrigeração, e migrou o grupo, né? Foi uma compra... Sim. Essa mesmo que eu tô falando. Peguei no pulo, tá, Mudou. A gente faz alguns trabalhos pontuais para eles, né? Então, é um grande cliente, uma grande conta, exige bastante, muita qualidade do nosso serviço, tá? E a gente pratica alguns trabalhos pontuais para eles lá. Que bacana. Então, você faz qual esse consumidor contigo? Eu vou me arrumar aqui na cadeira, gente, para ficar mais confortável. Tá? Aqui a gente não tem essa de ficar engessado, aquele jornalismo engessado, não é comigo. E hoje, João, você conversa com várias pessoas, vários consumidores, e até a base do teu trabalho é essa também. Você estudar o teu consumidor para poder gerar um encantamento. Exatamente, exatamente. A questão do consumidor, né, e do entendimento do consumidor, como mudam as formas que a gente hoje acessa, né, o conteúdo, acessa o produto, chega no produto, o comportamento vai se adequando a isso, ou o comportamento vai levando que as ferramentas se adequem a isso. Enfim, a questão até, por exemplo, existe um estudo recente, não tão recente, mas existe um estudo do Google que fala dessa nova jornada do consumidor, né? Até vocês estavam relembrando alguns tempos do passado, e se tu for lembrar em 98, 99, 2000, se a gente precisasse de qualquer coisa, por exemplo, precisava de um tênis de futebol de salão, o que tu fazia? Poxa, eu vou no centro da cidade, ali tem 3, 4, 5 lojas, dou uma olhada, dou uma pesquisada e defino a loja que eu vou consumir. Esse era a jornada do consumidor, o que a gente chama de estímulo. Tem o estímulo, quero um tênis de futebol de salão, e o primeiro momento da verdade. O que é o primeiro momento da verdade? É ir no ponto de venda fazer o consumo. O segundo momento é levar o produto para casa. E se não tiver bom, vir aqui no Defesa do Consumidor. Vem conosco. Agora, o que acontece? Hoje é diferente. Hoje tem o que a gente chama de Zero Moment of Truth. O ZMOT, o momento zero da verdade. Eu tenho estímulo, quero tênis de futebol de salão, vai ter um jogo sexta-feira agora, preciso comprar um tênis. O que eu faço? Vou no centro, ou eu pego o meu smartphone, pego o meu computador e primeiro vou dar uma olhada na internet antes de tomar a minha decisão. Sim, a minha decisão pode ser no centro da cidade, mas antes eu vou dar uma olhada na internet. A grande maioria do consumidor faz isso. Então esse momento zero da verdade, que ele não vai fazer a compra, mas ele vai fazer a pesquisa, muda toda essa jornada do consumidor. Por quê? Se a empresa não estiver atenta, né, para esse momento, entregando informação coerente, entregando informação bacana para o consumidor, ela muitas vezes fica fora do páreo. Por mais que ela esteja, às vezes, até bem localizada lá no centro, como o consumidor já saiu de casa com a decisão tomada, né, ele já vai pensando, eu vou naquela loja, e a outra loja que ficava próxima, ele não foi consumir porque ele não encontrou naquele momento zero da verdade. Tá? Mudou o consumidor. Mudou. E o que acontece? Hoje em dia, penso eu, tá? O que não estiver no smartphone, daqui 10, 20 anos, chutando alto, me corrija se eu estiver errado, tá fora do mercado. Não é verdade? Eu vou, Juan, é totalmente verdade. No entanto, eu vou só mudar um pouquinho a questão dos números, porque, cara, se não está no smartphone, mês que vem pode fechar a loja, sabe? Não mês que vem, mas... Chutei longe então, João. Chutou longe, porque... Mês que vem, fiquem atentos aí. A gente tem em breve agora o Black Friday, por exemplo, o volume de pessoas procurando informação. A gente tem um Natal, cada vez mais se procura informação da loja, do produto. Agora, né? Em agosto, setembro. Agora já, esse ano, né? Se procura mais informação na internet, embora ainda o consumidor goste de fazer a compra no ponto de venda, né? Então existem momentos, né? Antigamente, como eu estava falando ali, eu ia de pós-estímulo para o ponto de venda.
Bacana. Agora, aconteceu uma tendência de internet, e-commerce. Posso falar nomes? Pode, por favor. Fica à vontade. Netshoes, tá? Lojas americanas, e-commerce, a B2W com Submarino, né? Então, o que aconteceu? E-commerce de grande padrão. Grande, muito volume de dinheiro e tal. Esses e-commerces abocanharam parte do mercado e estão até hoje trabalhando no vermelho. Por quê? Porque o e-commerce performa difícil, o consumidor ele gosta de pesquisar online. O que se descobriu mais recente? O consumidor gosta de pesquisar online e adquirir no offline. Tá? Então é o que a gente chama de O2O, online para offline. Tá? Então o que acontece? As lojas americanas, tu sabe que tem loja americana agora de novo aqui, Sim, né? Eu moro próximo a uma, inclusive. Então, né? E tem duas lojas americanas aqui no centro de Joinville. E eles tiraram todas as lojas americanas, ficaram totalmente online e voltaram atrás. Por quê? A maneira mais inteligente hoje de vender na internet, de estar tratando esse novo consumidor, tu tá no online quando ele pesquisa, porque ele quer pesquisar no online, que é muito fácil, e tá no offline quando ele entrega. Então tem grandes players que têm suas lojas offline pelo Brasil inteiro e o online é uma plataforma muito forte para quando o consumidor vier fazer a pesquisa. Tá? Legal. Então esse é hoje o que a gente chama metagame, é o momento, né, da jornada do consumidor. A gente ter uma entrega online, né, para quando ele for pesquisar, mas uma entrega offline para quando ele quiser tirar o produto, trocar o produto. João, vou fazer uma pergunta, não sei se é do teu gabarito, Sim, tá? sim. Mas o que acontece muito? Eu pesquiso na internet, eu faço isso. Eu sou esse consumidor, tá? Eu estou no conforto de casa com a minha esposa, eu tenho uma filha de 10 meses agora. 10 meses? 10 meses, uma bebezinha. Sim. Então nós vemos ali, loja tal tá mais barato o celular, qualquer eletrodoméstico ou eletroeletrônico, tá? Então nós vamos até lá. Quando chega lá, não tem esse valor. Já aconteceu isso com vocês aí de casa? Vi na internet, quando eu chego na loja física, o valor tá menor. Você que trabalha com isso, você pode nos solucionar? Quando chega na loja física, o valor maior. Maior. Desculpa, valor maior, tá, gente? Entendi. Isso, e aí N desculpas, né, do vendedor, dizendo que na internet é uma coisa, na outra é outra. Então, com algumas lojas ainda não se atentaram para isso, mas o que está acontecendo? Na internet, no online, é muito fácil pesquisar. Então, o que o lojista online, o que o e-commerce se vê obrigado a fazer? Cara, preciso baixar preço. Por quê? O cliente pesquisa 12 consultas, tá, em média, para adquirir um produto. Ele faz 12 consultas. Loja A até o 12. Até o 12. 12 consultas, só que ele faz isso em poucos minutos, né? Então é muito fácil. E às vezes ele compra por causa de R$10, R$5, né? Se ele já confia na loja, ele vai comprar por uma questão de um valor um pouquinho tá mais abaixo do que o outro. Então o que acontece? Essa briga na internet ela é muito nervosa por preço. Então o pessoal vai porque não tem um vendedor para abordar, para falar, é preço e ponto final. Não tem uma logística de investimento da loja nesse caso, né? É preço que o consumidor está olhando ali, né? Não tem um vendedor assim para fazer uma boa apresentação do produto que faria a diferença, né? Entendi. Então, como é preço que o consumidor vai ter a opção, né? O consumidor compra por essa questão. Essa é a principal questão na internet, ele baixa o preço. Aí o que acontece? Na loja física tem outros encargos, nem só encargos, mas tem outros valores que ele tem que o lojista tem como peso, né? Ele não consegue fazer essa mesma prática de preço, né? Então tem essa diferença, esse gap. Mas cabe aí ao lojista, cada vez mais antenado, em deixar o preço dele extremamente competitivo, colocar o preço na loja que seja coerente para que ele possa pegar e ter essa coerência na loja também. Já está passando essa fase de chegar, poxa, mas eu vi na internet por um preço e aqui é outro. Aqui eu não tenho, aconteceu comigo. Mas aqui na internet é outro preço mesmo, entendeu? Pô, então eu vou comprar na internet, né? Isso está passando, sabe? O lojista que está se antenando para isso está fazendo. Como o lojista vai fechar esse cálculo? Aí ele vai ter que fazer outras coisas, talvez sangrar um pouco mais a margem de lucro dele, mas movimentar mais produtos. O mercado está mais agressivo, ele tem que ter mais agilidade, mais inteligência para corresponder, né? Porque não adianta a gente chorar e dizer, porra, mas o que eu vou fazer? O cliente ele compra pelas razões dele, não pela minha, né? Se eu tenho uma loja, ele vai comprar pelas razões dele, eu tenho que saber quais são as razões dele. Então, se a razão dele é essa, quer preço, quer buscar na internet e quer que isso corresponda a uma loja física, eu como dono de uma loja, eu vou pensar
como eu vou poder resolver essa situação? E hoje tem ferramentas, tem outras coisas que ajudam ele a baratear o custo, gerar mais volume de venda, para que ele consiga estar antenado, estar mais coerente com essa nova forma, com esse novo consumidor. Perfeito. Legal. E a tua parte também é fazer um estudo para desenvolver isso. Exato, Qual que é a ferramenta perfeita para eu poder comprar lá na minha loja? Conta um pouco desse teu trabalho ali. Eu me interesso muito com isso. Que tá? bacana. Gosto muito de vendas, acho muito interessante. Que legal, Luiz. E é um celeiro interessantíssimo. Exatamente. Uma das primeiras propostas, um dos primeiros passos do nosso trabalho é esse. O que eu, lojista, o que eu, dono do estabelecimento, o que eu, indústria, o que eu preciso fazer, né, como primeiro passo? Entender a jornada do meu consumidor, né? Entender as razões pelo qual eles compram, né? Porque as pessoas compram pelas razões dela. Às vezes a gente tem, acho que eu vou bolar isso, acho que eu vou bolar aquilo porque é bonito, né? Porque é legal, mas eu não perguntei para o consumidor se isso é algo que de fato faz e é relevante para ele. Então, entender muito do consumidor, entender muito do nosso... Uma pesquisa do consumidor. Entender muito do consumidor com pesquisas, tem N pesquisas, N formas, né, de perguntar, pesquisa qualitativa, quantitativa, entender esse consumidor, o que ele quer. Entender muito o que o lojista, o que o estabelecimento, o que a empresa, o que o consultório, a clínica, o que pode oferecer para ele, né? E aí a gente tem esse diferencial competitivo do tipo, o que eu vou oferecer, todos os concorrentes oferecem e muito melhor. Então não adianta eu falar sobre isso. Buscar um diferencial que seja relevante, que seja diferenciado, tá? Mas é que a minha empresa não tem nenhum diferencial. Então repensa o teu negócio, né? Fecha as portas, meu amigo, abre, vai trabalhar para alguém, né? E aí cabe a inteligência, né? De a gente pensar, não, vamos encontrar alguma coisa que seja diferente no meu business, né? Às vezes é um preço, às vezes é uma proposta, às vezes é força de propaganda, às vezes é chegar antes no consumidor do que o meu concorrente, às vezes o meu concorrente é melhor, tem até o melhor preço, só que eu chego antes no meu consumidor, através de força de vendas. O impacto das vendas ali. É um jogo, eu tenho que ter estratégia, né? E o que eu me posiciono, né? Enquanto marqueteiro, eu sou um estrategista, né? Então a gente atende vários clientes com esse viés. Cara, qual é a estratégia que nós vamos adotar aqui, tá? E muitos números também, porque já passou o tempo assim de a gente fazer a coisa daquele jeito, tipo, eu tive uma ideia fantástica, vamos fazer, vamos tentar. Tem cada vez menos... Tem um estudo de mercado, um estudo de time. Exato, porque você tem cada vez menos bala, né? Tem cada vez menos... E o mercado é agressivo, né? Exato. Então, João, eu penso assim, o que uma empresa, falei 10, 20 anos, chutei alto realmente, você me corrigiu de uma forma perfeita. Sim. Porque a empresa hoje, a concorrência, está na esquina, está na internet, está em outro país e está aqui dentro. Então, você tem o conforto, você tem as escolhas e cabe você, no caso, nutrir esse nosso consumidor. Você, como marqueteiro, nutre esse sistema vivo, né? Sim. Esse organismo vivo nosso. É fundamental entender o que o consumidor quer e entender o que a loja pode entregar e fazer essa conversa entre os dois, né? E bolar as estratégias para que esse lojista consiga sobreviver no jogo, né? Consiga estar antenado. A gente sabe isso, as coisas estão mudando muito e muito rápido, né? Então é bom ter um estrategista, ter alguém que te ajude a ter essa visão, entender o consumidor para que o teu negócio, o teu business fique antenado a todo esse movimento. Pessoal, voltamos já, mais um bloco do Em Defesa do Consumidor com o João Sampaio. Que assunto bacana e espero que vocês gostem na continuação. Fique conosco. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro.
A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Voltamos em defesa do consumidor com esse assunto interessantíssimo, nosso marqueteiro fissurado em vendas. E ele é o cara, vou colocar você no rabo de foguete, João. Ele é o cara que diretamente faz com que nós compramos. Então, é uma responsabilidade, hein, meu amigo? É uma responsabilidade. Claro que não compete ao João, deixando muito claro aqui, a parte de problema, de burocracia. Ele cria estratégia, pelo que eu entendi até agora, para as pessoas, no caso, dar uma atração a essa compra, a essa venda, essa demanda de público, né, pessoal? E nós todos somos consumidores, nós todos queremos entender esses macetes do mercado para não cair em promoção, cair nessas pegadinhas. Exato, exato. Eu vou entregar, então, algumas estratégias. Era isso que eu ia te perguntar agora. Algumas mágicas. Entrevistado afinado é outro nível, meu amigo. Brincadeira, não são mágicas, são estratégias que a gente usa. E o que a gente tem usado muito agora são os gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais é um estudo feito por Robert Cialdini, nos Estados Unidos. Ele desenvolve, é um psiquiatra famoso, né? 6 gatilhos mentais. E o marketing se valeu disso. Vamos ver se eu estou por dentro desse assunto aí. Urgência. Isso é reciprocidade, gente, autoridade, tá? Isso é interessantíssimo. É muito bacana. Isso até para quem é solteiro, é uma dica para quem é solteiro, ou para quem tem que conquistar a sua esposa e seu marido todo dia. Isso é um gatilho mental interessantíssimo. Estou mentindo? Pode ser usado para tudo, Para tudo. A questão é que o nosso cérebro, ele tende a tomar decisões no automático, sem de fato pensar. Então, porque a gente tem muitas coisas, muitas informações ao longo do dia e muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão rápida. Isso são gatilhos. O cérebro, ele toma a decisão antes mesmo de a gente ver se era isso que a gente queria ou não queria, tá? Eu vou dar um exemplo de 2 gatilhos mentais que daí vai ficar mais claro, tá? O exemplo, por exemplo, da reciprocidade, que é um gatilho mental que funciona muito, tá? A reciprocidade é mais ou menos assim, Juan. Chega a final do ano agora, Natal, tu vai... festa de Natal, família inteira, chega o teu cunhado lá e fala, olha, Juan, trouxe pra ti. Aí tu diz, puta merda, não trouxe nada pra ele. Não comprei o negócio. Não comprei nada pra ele. Então, o que acontece? O cérebro automaticamente leva a gente a pensar, eu deveria ter trazido algo. Por quê? Porque ele trouxe pra mim, como é que eu vou ficar? Né? Então, isso é um processo automático que acontece. Então, é o que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade. O marketing se vale disso de várias formas, né? Desde que quando tu chega numa lojinha e ela chega, a vendedora, e diz, Juan, aceita um café, aí toma um cafezinho, talvez um uísque, talvez alguma coisa um pouco já de mais valor agregado, e tu vai aceitando, tu vai ficando, ela vai te dando antes, e aí tu sente depois o cérebro vem e quer compensar. No subconsciente, João? No subconsciente ele vem e quer recompensar aquilo. E aí a venda ocorre. Existem N estratégias
utilizando esse gatilho mental. O segundo que eu comentei aqui, são 6, mas eu vou falar de 2 só, é da autoridade, né? A gente tende a obedecer às pessoas que têm autoridade sobre nós. Então, Pega um papel. Então, o que acontece? Isso também quando o vendedor, né? É muito importante que a loja, é muito importante que quem esteja querendo vender alguma coisa, veja os símbolos que geram autoridade, tá? Por exemplo, se eu estou andando na rua e aí eu passo e vejo um cara lá, mal arrumado, um cara de bermudão, meio morador de rua, com um apito na mão, apitando, eu não vou parar meu carro. Né? Ele está apitando, mas eu não vou parar meu carro. Não gera respeito nesse caso? Não impõe respeito? Se tem um cara bem de uniforme, no meio da rua, apitando, pô, vou parar meu carro. Talvez seja, às vezes, um colete de aluno guia. O que levou a ele ter autoridade sobre mim? Um símbolo, que é o uniforme. O uniforme é símbolo dizendo, eu concluo ao ver o uniforme que ele é uma autoridade. Se ele é uma autoridade, logo obedeço. Tá? Então a marca, quando ela conquista essa autoridade, né, ninguém quer comprar de alguém que desconfia. Quando ela conquista essa autoridade, a gente vai. Agora falando em defesa do consumidor, para que o consumidor não seja tão persuadido pelos gatilhos. Para que durante esse processo, eu estou entregando a mágica, né, que a gente utiliza no marketing. Mr. M, me lembrou. Eu estou entregando a mágica, mas o que o consumidor tem que ver? Opa, o cara está querendo me agradar para que eu pense, para que eu não pense, para que eu consuma. Tudo bem, eu entendo a estratégia dele, não há mal na estratégia dele. Mas eu agora, sabendo disso, vou refletir e ver a decisão que eu tenho que tomar. A decisão mais inteligente que eu vou tomar. Uma dica então é aproveitar esse whisky ali e degustar pensando, então é isso? E levar roupas que realmente gostar, mas não pela aquela coisa de tipo, agora, sabe, agora tem que comprar alguma coisa. Não, não tem que nada. Mas ele consegue dominar isso, João? Se refletir, sim. Então, porque é um gatilho, ele dispara. Mas quando dispara, tu diz, não, calma lá, deixa eu pensar aqui melhor, né? Então, tem muitas estratégias do marketing que resolvem, são formas de fazer, não pensa, age rápido, para tu não pensar e só agir por impulso. Até mesmo a velocidade hoje de informação, de tempo que nós temos, né? É exato. Então, eu tenho que sair, eu tenho que comprar, eu tô com a agenda regrada, meu dia funciona assim, aí chega um vendedor que sabe disso, é exato. ele dispara o gatilho. Exatamente. Entendi. Às vezes coisas como, tu falou do gatilho mental da urgência. Existe uma coisa chamada procrastinação que, para o marqueteiro, né, acaba toda a estratégia dele, que é aquela coisa tipo, gostei, bacana, amanhã eu te dou a resposta, daqui a pouco eu vejo. Isso mata o processo de venda. Vou ali, já volto. Nunca, gente, para se livrar, não é verdade? Verdade. O que acontece? O que a gente utiliza aí? Olha, tudo bem, né? Se tu quiser tomar a tua decisão, só que a promoção vai só até hoje, então se amanhã tu quiser tomar a tua decisão, ok, só o 20% de desconto seria só hoje. Aí a pessoa, é um gatilho, ela diz, não, vou perder, né? Então, urgência e escassez são gatilhos que a gente utiliza quando a pessoa já está afim, só que ela vai te empurrar um pouquinho para frente, para pensar na decisão que vai tomar. Tu utiliza urgência e escassez para que a pessoa não consiga, né? Diz, olha, cara, esse é o único produto que eu tenho, entendeu? Tu pode reservar para mim? Não, não posso. Se tu virar as costas, talvez outra pessoa leve. Se tu tiver afim, tu vai levar, tá? Então, são gatilhos para fazer com que a pessoa não pense e a pessoa tome a decisão dela sem pensar, tá? Entendi. Dando um pouquinho da mágica aí, porque o que cabe ao consumidor é pensar, é dizer, não, calma aí, sabe, talvez, vou vender, tudo bem, vende, entendeu? Tem outro, eu vou fazer o meu consumo de maneira consciente, eu vou pensar antes. Em defesa do consumidor, mostrando a mágica aqui do Mr. M, João, né, gente? Entregou. Os meus amigos marqueteiros não vão gostar. Gente, agora, em ano político, eu vou te fazer uma pergunta capciosa agora. Tem muito político que procura para isso também? Procura, enfim, a gente... Não precisa citar nomes, por favor. Sim, a gente se posiciona lá na agência, a gente não entrou e não tem interesse de entrar, por N fatores, não vou citar aqui, mas procura, porque também, eu acho que aí a coisa fica ainda mais séria, né? Ver o porquê o político está utilizando daquela maneira, né? Poxa, não está entregando a verdade, não está querendo utilizar os gatilhos, está querendo utilizar outras técnicas, né? Para manipular a intenção, né? Ao invés de ser mais verdadeiro. Enfim, eu não gosto nem de entrar muito nesse caso, porque esse caso né? Mas o fato é... Inflama, né? Nos inflama. A tua pergunta é, cara, eles procuram e tem agências e tem marqueteiros que, obviamente, né? Tem
não é o nosso caso, mas tem muita manipulação de gatilhos, de inteligência aí para levar, emocional. levar as pessoas a tomarem conclusão. Mas o que cabe? Eu acho que também as pessoas têm que ter essa inteligência de saber o que é uma coisa e de saber o que é outra. Né? Com certeza. Muito bom isso. E uma dúvida que acredito eu que você está passando na minha cabeça, são 6 gatilhos mentais, ele falou de 4. Agora tu vai entregar mais 2, meu amigo. Só fala o nome, não precisa falar a mágica toda que a gente tem mais uma pergunta para ti. Só o nome dos outros 2. Cara, tu me pegou agora, eu não fiz a tarefa de casa. Pô, não tem problema. Entra no site lá depois que vai instalar ou no nosso Facebook. Boa, tá, gente? eu mando depois. Ajudando. Não, o cara é fera, a gente tem que dar o valor. Meu amigo consumidor, essa dica do João, muito interessante. Desculpa te pegar no pulo. Sim. É que eu sempre, todo programa, eu pego o Camacho no pulo. Sim, e hoje ele saiu antes que ele tinha um compromisso com a dona Fernanda lá. Então peguei agora você no pulo. Sem problema. Sem problema. Eu tenho uma equipe que me ajuda lá com essa questão dos gatilhos mentais. Eu não sei todos agora, mas se eu sentar certinho, depois eu te mando. Tranquilo. Legal. Agradeço muito e eu vou mandar para você aí de casa também, que me aguçou um pouco desse conhecimento. Gosto bastante. Penso eu que nós temos que tratar as pessoas de uma forma justa, verdadeira e utilizar disso também. Isso é tudo na vida, né? Então você consegue trabalhar dessa forma. Então o cara consegue trabalhar o gatilho mental, fazer com que você gere esse senso de urgência, compre e não saia lesado porque tu vende a verdade. Pelo que eu vi, não se envolve nessa questão. Não falando de todos os políticos, tem político honesto e tem político que a gente sabe, acontece, é Lava-Jato, tudo isso, que não é o nosso foco. Nosso foco é em defesa do consumidor. Eu sempre falo para os meus clientes, a ética compensa sempre, né? Principalmente a longo prazo, tá? Porque às vezes no curto prazo tu consegue ter um resultado, mas não vale a pena, tá? Então o que acontece? Todas essas técnicas de gatilhos mentais, técnicas de persuasão, não é para convencer, ninguém convence ninguém. Quem convence é a própria pessoa, ela se convence. O que a gente faz é gatilhos para ajudar ela a tomar a decisão mais rápido e para que ela se convença. Agora, o fato de ser ético, de levar as coisas a sério, dentro do processo, né, João? Dentro dos processos de compra, tá? E só falando em grana mesmo, nem falando na questão ética, filosófica, falando em grana mesmo. O lojista que começa a não ser ético é burro. Por quê? Porque ele vai a longo prazo perder. Dentro do processo de compra, tá? A gente diz, o primeiro momento é a atração, depois tu engaja o cliente, tu traz, depois tu vende para ele. E o outro é atender bem. Por quê? Não existe marketing melhor do que o boca a boca. Né? É o melhor marketing do mundo. Então, se tu estiver fazendo um mau negócio, trazendo muito cliente, vendendo para muito cliente e entregando mal... O buzz marketing, né? O buzz marketing, o boca a boca. Tá fazendo um processo de venda fantástico e entregando mal. Fantástico, entregando mal. Daqui a pouco fecha o teu negócio. Tá? Então, não vale. Se tu não tem esse quarto pé aí dentro da jornada do consumidor muito bem resolvido, que é uma boa entrega, não adianta. Não vai adiantar que negócio nenhum vai ficar em pé. Então... Vamos fazer estratégias mais inteligentes, vamos utilizar as técnicas, sim, só que entregar algo muito verdadeiro para o consumidor, algo que ele esteja esperando, algo que não vai enganar, não vai se sentir enganado. Senão depois o nosso consumidor, né? Senão depois a empresa vai vir aqui, né? O consumidor vai vir para o defesa em consumidor e a empresa não fica de pé. Você falou isso e eu ia comentar inclusive, tá, João? Então, além do cara ser burro, ele vai vir parar conosco aqui. E vai passar aqui depois, tá, gente? Onde vai parar? No Procon. Sim. Tá? No consumidor.gov e que não é um órgão, tá? Que é o Reclame Aqui. Sim. Tá? O Reclame Aqui hoje, todo mundo, tirando as mídias sociais, Dona Maria posta lá, eu recebo Messenger, eu recebo, falei o nome, mas não tem problema, tá, gente? É o tal da rede social que é o WhatsApp. Sim. Então a quantidade de perguntas que vem fora nessa loucura do dia a dia é enorme. Eu aposto que você aí de casa, depois dessa entrevista com o João, por favor, foi muito boa. Eu peço desculpa, mas nosso tempo é escasso. Cara, tá? obrigado. E não é um gatilho mental de escassez. É verdade. Vão mandar também sugestões, dúvidas. Pô, mas será que eu me senti lesado comprando isso porque o cara usou um gatilho mental? Meu amigo, tu se prepara, o teu WhatsApp vai bombar. Tá? Bacana, bacana. Comprei tal item. E até uma próxima conosco. Beleza, temos assunto, Juan. Acredito, para o ano inteiro. Eu fico à disposição aí sempre que precisar. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado tá, a você, Juan. Fique conosco aqui. Você que está em casa também, um abraço. Dona Maria, seu João, até segunda-feira que vem. Muito obrigado pela sua audiência em defesa do consumidor. Para vocês. Quando um sonho começa, ele não pode parar.
nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex.